Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais estudo bíblico aqui com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte: eu tenho um vício desde minha adolescência que é o vício de fumar. Tenho lutado muito contra esse vício e muitas vezes caído nele. Há cerca de um ano me converti, aprendi muito da palavra de Deus, entreguei meu coração a Jesus. Mas meu pastor não quer me batizar, pois ele diz que ainda tenho vício de fumar porque não deixei totalmente o cigarro. Quem tem vício de fumar não pode ser batizado, segundo a Bíblia? Muito obrigado ao querido irmão por dividir a sua ansiedade, o seu problema com a gente. Isso vai nos ajudar a aprender mais da palavra de Deus. E você também tem esse espaço aberto aqui. Aqui nos comentários você pode colocar a sua dúvida. Tem alguma dúvida da Bíblia complicada, difícil? Coloca aqui pra gente, ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então já deixa o seu like, aproveite, né? Não custa nada para você, ajuda muito aqui o nosso trabalho, então abençoe o nosso trabalho com o seu like agora. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto em detalhes. Então vamos agora já para minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Gálatas 5:21. Aqui Paulo está falando a respeito das obras da carne. E nesse trecho ele fala a respeito de invejas, de bebedices, né, que é vício em bebida, glutonaria, que é vício em comer exageradamente. E Paulo diz coisas semelhantes a estas, e aqui muita gente então encaixa esse vício em fumar, vício em cigarros aqui nesse trecho. E diz o apóstolo, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ou seja, não são crentes os que tais coisas praticam. Queridos, vícios não devem ser aceitos como algo normal na vida do crente. Isso é um fato, todos nós concordamos. Aqueles vícios prejudiciais que têm base em pecados, eles não devem fazer parte na vida de um verdadeiro servo de Deus. Porém, ao mesmo tempo, sabemos que existem crentes verdadeiros, talvez você seja um deles, que estão lutando contra vícios e não os aceitam em suas vidas. Porém, eles ainda vivem quedas de vez em quando nesses vícios e estão fazendo lutas, travando batalhas fortes, pesadas no seu dia a dia, porque eles sabem que não são coisas boas, mas o vício da carne ele aparece ali de vez em quando para incomodar. Agora, como fica então essa questão diante da Bíblia? Está correto não batizar alguém que crê em Jesus Cristo, mas que ainda está lutando contra algum tipo de vício, como por exemplo o de fumar? Mas aqui eu quero ampliar um pouquinho. E por exemplo, aqueles que têm vício de fofocar, ou aqueles que têm o vício de ficar contando mentiras, ou aqueles que são omissos, que nunca se posicionam, têm o vício de não fazer nada. Esses também não devem ser batizados? Vamos analisar isso em detalhes? Fique comigo até o fim. É uma análise profunda e nós precisamos aqui entender alguns pontos importantes. Então vamos começar trabalhando então essa questão. Então quem tem o vício de cigarro não pode ser batizado? Vamos fazer uma análise aqui importante. Mas antes, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal. Olha só, eu estou preparando já um tema para amanhã muito interessante, muito profundo, mas para você acessar esse tema, você precisa estar inscrito aqui no canal. Gratuitamente, faça a sua inscrição, ative as notificações. Segunda a sexta às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal, então aproveite, faça parte da nossa comunidade de estudos bíblicos. A primeira coisa a se pensar sobre essa questão é que quando alguém se converte, então vamos partir desse ponto. Eu se converti hoje, não significa que eu acordarei no outro dia totalmente livre de todos os vícios que eu tinha até aqui, de todos os erros do meu passado. Isso não acontece. O que acontece na conversão é o arrependimento e a partir daí então existe o quê? Preste bem atenção. Uma ação do Espírito Santo conjuntamente com o nosso esforço pessoal para avançar naquilo que nós chamamos de processo de santificação.
A santificação dentro da palavra de Deus é um processo onde nós vamos abandonando o pecado, se arrependendo por causa dele e cada vez mais nos aproximando do Senhor. Como é um processo, não acontece da noite para o dia. E isso é simples. Olhe para a sua própria vida. Você já está perfeito? Você já se converteu? Se sim, você já está perfeito? Não tem mais nenhum vício, nenhum pecado que você tinha antes da conversão e está cometendo novamente depois da conversão? Você analisa isso facilmente na sua própria experiência pessoal. Assim, muitos que se convertem de coração e de verdade ainda enfrentarão dificuldades com diversos vícios. Isso acontece. Vamos ver na Bíblia? Olha só, o próprio apóstolo Paulo observou esse detalhe. Romanos 7,19, ele nos explica o seguinte: eu não faço, olha só, o bem que eu prefiro. Ou seja, eu sei o que eu quero fazer, o bem, mas muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, então teoricamente eu sei que esse mal eu não devo praticá-lo, mas muitas vezes eu faço. Por quê? Por causa da natureza humana pecaminosa. E aí, na caminhada da vida, muitas vezes a gente dá aquelas escorregadas e fazemos aquilo que não devemos. É a famosa luta da carne contra o Espírito Santo que está dentro de nós, e a carne se levanta muitas vezes, os inimigos se levantam para nos afastar do caminho de Deus. No entanto, aquele que teve então um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, mesmo diante dessa condição, ele passará a enxergar os vícios e os pecados diversos que ele tinha no passado, não mais como algo normal e aceitável em sua vida, mas coisas, ele enxerga como coisas contra o qual ele quer lutar e ele quer agradar a Deus, e ele não quer mais aquelas coisas em sua vida. E ele vai ter então uma luta diária para melhorar essas questões na sua caminhada diária de vida. Isso é o que se espera então de uma pessoa que nasceu de novo. Essas observações que eu fiz aqui no início, elas são muito importantes para que possamos agora compreender se quem tem o vício de cigarro, que é a nossa análise de hoje, pode ser batizado. Mas aqui, obviamente, se estende a outros tipos de vícios também. Então vamos entender como que nós fazemos para analisar o vício de uma pessoa. Como que um líder, um pastor, que vai ali analisar para batizar alguém, como que ele faz para analisar essa questão aqui no meu ponto de vista? Olha só, a meu ver, quando a liderança da igreja ela recebe um candidato ao batismo, ou seja, chegou um irmãozinho lá e falou: olha, eu quero me batizar, eu creio em Jesus, eu estou servindo a Deus, mas eu tenho uma luta, eu tenho um vício de fumar. Então, a liderança deve, primeiramente, conversar com essa pessoa para quê? Para constatar se ela tem em mente, se o pensamento dela é que o cigarro é um vício. Ou seja, que o ato de fumar não é bom, é prejudicial à sua saúde e também prejudicial a uma vida santa e de bom testemunho dentro da nossa sociedade. Isso porque, obviamente, um crente que fuma não é um bom testemunho, está prejudicando a sua saúde, saúde daqueles que estão à sua volta. Então a gente precisa constatar inicialmente se essa pessoa tem essa mentalidade. Havendo nessa pessoa essa visão certa, e também analisando se ela tem ações comprovadas de luta contra esse vício terrível, eu creio que ela poderá sim ser batizada nesse caso. Ou seja, ela creu em Jesus, ela tem uma fé verdadeira, ela entregou seu coração ao Mestre e ela está lutando contra esse vício, ela não quer esse vício na sua vida, ela está de repente indo ao médico, buscando formas de se livrar. Ela pode sim ser batizada. Eu digo isso porque, mesmo os que já foram batizados, ainda vivem lutas contra certos vícios, não é verdade? Analise aí a sua vida. Você está perfeito nesse momento? Você que já é batizado, você nunca caiu em nenhum vício do passado? Eu estou certo que você já caiu sim, mesmo sendo batizado. Quantos servos de Deus que já foram batizados lutam contra a mentira, contra a fofoca, contra pornografias, contra a avareza, omissão e um monte de outros pecados e vícios, e de vez em quando caem neles. Obviamente, não estou falando aqui que é normal para o servo de Deus viver na prática do pecado.
Isso não é correto para o servo de Deus. Agora, o apóstolo João nos disse que a gente não deve viver na prática do pecado, todavia, se a gente cair, nós temos um advogado, Jesus Cristo, justo. Ou seja, é algo que acontece esporadicamente. Por isso, o simples fato da pessoa estar lutando contra um vício não deve ser um impedimento para ela ser batizada de forma alguma. Se fosse um impedimento, deveríamos, para ter coerência, analisar todo tipo de vício. Ou seja, qualquer vício possível de alguém antes de batizar. E os nossos próprios, o que a Bíblia não ensina a fazer e também é algo impossível. Então nós teríamos que fazer assim um tipo de pente fino e não ia sobrar ninguém para batizar. Porque todo mundo que chega para batizar tem algum tipo de vício que está lutando, tem algum ponto da sua vida que está batalhando e, claro, ela não aceita aquilo, mas ela está lutando, ela não está perfeita. O batismo, ele parte do ponto da pessoa ter uma fé verdadeira em Jesus Cristo, ser uma serva dele e, se ela tem essa condição de fato, ela estará lutando contra os vícios dos mais diversos, ok? Então, nessa primeira parte, nessa condição de uma pessoa que tem essa consciência, ela pode ser batizada na minha visão. Agora, e se a pessoa acha que o vício é normal? Então, ela chegou e, olha, eu tenho sim o vício aqui de fumar, mas para mim tá tudo bem, não tem nenhum problema, isso não vai contra a vida de um servo de Deus. Como que a gente analisa num caso como esse? Antes de te explicar, rapidinho para você um aviso, quer estudar a Bíblia comigo? Pessoalmente comigo, em videoaulas, contato direto comigo para tirar dúvidas pelo WhatsApp? Link no primeiro comentário fixado com mais informações desses 2 cursos que nós temos à disposição para você aprender mais da palavra de Deus. Olha só, temos que considerar também que se essa pessoa viciada, por exemplo, em fumar, no cigarro, ela enxerga isso como algo normal para a vida dela, que não atrapalha em nada a sua vida, que não atrapalha o seu testemunho cristão, e ainda por cima ela pensa que deve continuar com essa prática sem qualquer desejo ou esforço para parar com esse vício, aí sim estamos diante de um caso em que penso não ser recomendado efetuar o batismo nesse momento. E aqui não é só por causa de cigarro ou vícios desse tipo de droga, não. Estamos falando aqui de qualquer vício. Por exemplo, se alguém tem algum tipo de vício de roubar, né? O cleptomaníaco, ele gosta de roubar coisas das pessoas e ele não quer parar, significa que não houve uma conversão verdadeira e nesse caso a pessoa não está apta para o batismo. Essa pessoa precisa refletir mais sobre essa questão e ser orientada da importância de lutar contra vícios prejudiciais e sobre o seu testemunho como cristã. Observe o texto que nós lemos no início de Gálatas 5:21. Ele fala aqui de diversos tipos de pecados e coisas semelhantes a estas que eu concordo. O vício de cigarro, ele cabe aqui. E outros vícios também. Aquele que tem o vício de fazer fofoca, o vício da mentira, o vício de roubar e dezenas de vícios. E o apóstolo Paulo fala que ele preveniu, né, e que ele explica aqui que não herdarão o reino de Deus. Agora, pense comigo o seguinte, se não herdarão o reino de Deus é porque não são crentes. Não tem conversão verdadeira em quem aceita os vícios como uma prática natural e normal na sua vida. Então, se não teve conversão, se não é servo de Deus, não tem como e não tem motivação para ser batizado. Porque o batismo, como nós sabemos bem, é um símbolo de algo que aconteceu no interior da pessoa, de uma conversão verdadeira. Então, nesse caso que nós estamos analisando, da pessoa que não aceita o vício como algo que ela precisa abandonar, ela não deve então ser batizada. Agora, preste bem atenção nisso. Vamos tomar um cuidado aqui, importante, eu quero refletir com você, com julgamentos maldosos e pesados que muitos líderes e crentes têm feito por aí. Preste bem atenção nessa parte, que é uma das partes mais importantes aqui do estudo. É importante lembrar também que vícios não desaparecem do dia para a noite. Eu sei muito bem que Deus pode operar milagres. Isso de fato acontece. E eu quero dizer a você o seguinte, eu vi um desses milagres de Deus na vida do meu próprio pai. O meu pai tinha o vício de fumar e em um determinado dia
Eu lembro até hoje, ele já é falecido, inclusive, ele pegou o seu maço de cigarro na nossa frente, ele amassou e disse: nunca mais eu coloco isso na minha boca. E a partir daquele momento, se passaram mais de 15 anos, mais ou menos, ele nunca, até ele falecer, ele nunca mais colocou cigarro na boca. Aquilo foi um milagre, porque ele tinha um vício de mais de 40 anos. No entanto, a via mais natural de ação de Deus é a via de fato natural. Ou seja, essa pessoa viciada, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que buscar tratamentos, ela vai enfrentar tentações por causa da vontade, porque o vício ele é químico, ou seja, não é algo fácil, ainda mais para quem tem um vício químico muito forte, desde muito novo, e não somente o vício de cigarro, mas o vício de bebidas e de outras coisas. Por isso, se existe nela esse desejo de vencer, se ela tem o desejo de largar o vício de fato, ali a partir da sua conversão, se ela crê de verdade no Senhor Jesus, eu penso que não haja proibição bíblica para impedir que ela seja batizada nesse caso específico. Mas eu sei que existe muitas vezes certo radicalismo de alguns líderes que não batizam pessoas que estão lutando contra vícios, mesmo que sinceramente. Então, esses líderes, sinceramente, eu não entendo a mente deles. Por isso eu pergunto a eles e a quem pensa como eles: toda pessoa batizada é batizada em perfeição total? Sem nenhum vício, nenhum pecado, que ela tem ali na sua vida? Existe alguma ordem na Bíblia em que se diga que só os totalmente perfeitos serão batizados? Queridos, eu sei e você sabe também que não existe isso. Nós somos batizados por causa da nossa fé e da nossa disposição de lutar. Mas no outro dia, após o nosso batismo, a gente já cai em pecados. Essa é a realidade. Ou seja, a condição mais essencial para o batismo não é a fé em Jesus Cristo e a disposição de andar nos caminhos dele, buscando a santidade de vida a partir daquela luta diária contra o pecado, que, claro, é constante essa luta e não a luta de apenas um dia. Não é essa a condição mais principal para um crente ser verdadeiro, e ser batizado? Assim, eu quero concluir dizendo o seguinte: quem tem vício de cigarro pode ser batizado em alguns casos, mas há casos em que o batismo deve ser negado, sim, pelo menos por hora, até que essa pessoa tenha uma visão correta sobre esse vício. E, na verdade, eu quero deixar aqui para fechar que não é somente esse vício. Então seja sincero, se você ainda não foi batizado e quer ser batizado, seja sincero com o seu pastor, com a sua liderança. Olha, eu estou enfrentando um vício tal, mas eu estou lutando contra ele, eu estou batalhando, eu quero deixá-lo, eu não quero ele na minha vida, ok? Agora, se você acha os vícios naturais, aí você não é crente de verdade, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Lembrar você, primeiro comentário fixado tem o link dos nossos 2 cursos para você estudar a Bíblia com ainda mais profundidade, juntamente comigo, com uma atenção especial, professor e aluno, e aí você vai crescer ainda mais no conhecimento do Senhor. Fico por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.